No vilarejo isolado de Serra Azul, onde as montanhas se abraçavam ao céu e o vento soprava segredos pelos campos, a calmaria da noite escondia o tumulto que se formava na alma de Juliana. Com apenas 22 anos, a jovem era conhecida por sua beleza delicada e seu olhar firme, olhos castanhos que pareciam carregar todas as emoções que ela escondia em silêncio. Criada pelo pai, após a morte precoce da mãe, Juliana aprendeu cedo que nem sempre a vida se molda aos nossos desejos. E naquela noite em particular, ao ouvir os passos firmes do pai descendo a escada, ela soube que o destino estava prestes a mudar para sempre. E eu, Elias Montrell, sou a voz que conta. Essa é a história de Juliana e Roberto. Senta aí que lá vem história. Bem-vindos ao canal Contos de Elias Montrell. Antes de começarmos nossa história de hoje, não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhuma das nossas histórias que tocam o coração, e me diga nos comentários seu nome e de qual lugar do Brasil e do mundo você está assistindo. Vamos descobrir até onde nossas histórias podem chegar. Bom, Juliana escutou, do topo da escada, a conversa abafada que seu pai tinha com um homem. As palavras eram difíceis de distinguir, mas o nome Coronel Roberto Linhares ecoou como um trovão dentro dela. Todos em Serra Azul conheciam aquele nome. Um homem de reputação impecável, mas de alma inacessível. Rude, rígido, frio. Seu olhar endurecia até as pedras. Era o tipo de homem que inspirava mais temor do que respeito. E o que seu nome fazia sendo pronunciado em sua casa? Minutos depois, o pai subiu as escadas e a chamou para a sala. O rosto dele estava tenso, envelhecido. A voz vacilante. Com uma carta na mão e os olhos no chão, ele comunicou o impensável. Juliana deveria se casar com o Coronel Linhares. Ela não entendeu de imediato. Pensou que fosse um mal-entendido. Mas quando viu o selo vermelho da carta, soube que não havia escapatória. Era uma dívida antiga, uma promessa feita por seu avô e herdada pelo pai. Um acordo selado em papel e honra, décadas atrás. Agora, o tempo cobrava sua fatura, e o pagamento era ela. O choque foi tão intenso que Juliana perdeu a fala por alguns instantes. Ela olhou para o pai como se não o reconhecesse mais. Suas pernas tremiam. A respiração falhava. O casamento seria dali a uma semana. Não havia tempo para fuga, nem para apelos. A família estava em dívida com o coronel desde a época das grandes secas, quando ele ajudou o avô dela a não perder as terras. O acordo era claro. A neta dele se casaria com um herdeiro dos Linhares, e esse herdeiro agora era o próprio coronel, que nunca se casara. E aparentemente nunca amara ninguém. Naquela noite, Juliana chorou como nunca. O travesseiro ficou encharcado pelas lágrimas que ela não conseguia conter. Era um choro de medo, de frustração, de luto. Estava enterrando seus sonhos, seus planos, seu amor próprio. Não havia sequer espaço para raiva. Era como se sua vida tivesse sido sequestrada e ela refém de uma história que não escreveu. Os dias seguintes foram envoltos em silêncio. O vilarejo logo ficou sabendo da notícia e os olhares se voltaram para Juliana com pena disfarçada de curiosidade. Algumas mulheres cochichavam nos corredores da igreja. Ela vai se casar com o coronel, que Deus a proteja. Outras apenas balançavam a cabeça. Ninguém se atrevia a confrontar o coronel, nem mesmo a questionar suas decisões. Ele era a figura mais poderosa da região, dono de terras, gado, influência e de um coração que ninguém jamais conseguiu derreter. No domingo, Juliana provou o vestido de noiva na casa da costureira. Um modelo simples, de renda antiga, com mangas compridas e véu até o chão. Enquanto via seu reflexo no espelho, ela não se reconheceu. Parecia uma estátua. A moça que sonhava em conhecer o mundo, estudar música, viver um amor de verdade, estava ali, apagada, sendo moldada para caber no molde de um casamento sem alma.
Na véspera do casamento, Juliana não dormiu. Ficou à janela, observando a lua cheia. O vento balançava as cortinas, trazendo consigo o cheiro da noite e os sons distantes dos grilos. Ela pensava em correr, mas para onde? Não tinha dinheiro, não tinha apoio. Qualquer tentativa seria uma fuga fracassada e sua família pagaria o preço. Então, no silêncio, ela prometeu a si mesma resistir. Seria forte, seria digna e, acima de tudo, não deixaria que o coronel a destruísse. O dia do casamento chegou com o céu limpo e um sol tímido. A igreja estava decorada com flores brancas e bancos de madeira envernizada. Os convidados, em sua maioria, estavam lá mais por medo do coronel do que por desejo de celebrar a união. O altar parecia um palco onde todos esperavam um espetáculo trágico. E a protagonista, com passos lentos e olhar perdido, atravessou o corredor como se andasse para seu próprio fim. O coronel estava lá, impecavelmente vestido, com a farda de gala e as mãos cruzadas à frente do corpo. Alto, imponente, olhos escuros como noite sem lua. Ele não sorriu, não se curvou, não estendeu a mão. Apenas observou. E o olhar dele fez Juliana estremecer por dentro. Não havia calor, nem ternura. Era um homem que carregava o peso de séculos no peito e nenhuma intenção de aliviar o fardo. As palavras do padre pareciam ecos distantes. Juliana mal conseguia entender o que estava sendo dito. Ela respondeu sim, com a voz embargada, quase sem vida. O beijo no final foi apenas um toque de lábios, mais protocolar do que humano. Depois, o cortejo seguiu para a grande fazenda dos Linhares, onde o jantar foi servido sob o silêncio sufocante da propriedade. Nem música, nem risos. Apenas pratos batendo, copos tilintando e olhares evitados. Naquela noite, Juliana dormiu em um quarto ao lado do coronel. Ele não a tocou, não falou nada além de boa noite. Trancou-se em seu silêncio como sempre fez. E ela, deitada numa cama enorme e fria, sentiu-se mais sozinha do que jamais estivera. Era o começo de uma vida que ela não escolhera e que agora precisava suportar. Os dias seguintes foram repetitivos. O coronel saía cedo para cuidar das fazendas e voltava ao anoitecer. Raramente falava, e quando o fazia, era com ordens breves e diretas. Nunca perguntava como ela estava. Nunca dizia onde ia. Era como conviver com uma sombra vestida de farda. E Juliana, aos poucos, sentia sua identidade desaparecer naquela casa onde nada lhe pertencia, nem o marido, nem a própria vida. Ela começou a passar as tardes no jardim, lendo livros antigos da biblioteca da fazenda. Eram romances, aventuras, biografias. Era sua única forma de escapar da realidade. Um dia, encontrou um diário antigo escondido atrás de uma estante. Era de uma mulher chamada Cecília, que também vivera naquela casa décadas antes. A leitura daquele diário começou a acender uma faísca dentro de Juliana. Algo adormecido, uma conexão inesperada com o passado que logo revelaria mais do que ela imaginava. As empregadas da casa a tratavam com respeito, mas com distância. Ninguém ousava falar demais. Era como se todos ali compartilhassem um segredo que ela desconhecia. Um dia, ao caminhar pela varanda, Juliana ouviu duas criadas conversando baixinho. Elas se calaram ao vê-la, mas uma frase ficou ecoando em sua mente. Ela ainda não sabe quem ele é de verdade. Juliana sentiu um arrepio na espinha. Quem ele era de verdade? O que ela ainda não sabia? Havia algo além da frieza? Algo escondido sob aquela farda e aquele silêncio? Ou seria apenas uma esperança tola de alguém que precisava acreditar que o inferno em que vivia podia ser, no fundo, menos cruel do que parecia? Na manhã seguinte, Juliana decidiu começar a explorar a fazenda. Caminhou por entre os currais, os galpões, o velho celeiro. Sentia que cada canto guardava uma história, um sussurro do passado.
E quanto mais andava, mais percebia que havia peças soltas naquele quebra-cabeça chamado Roberto Linhares. Quem era aquele homem por trás da rigidez? O que o tornara tão inacessível? Na última gaveta de um armário antigo, encontrou uma caixa de madeira com trancas de ferro. Estava empoeirada, mas intacta. O cadeado estava trancado e ao lado havia uma chave enferrujada. Com as mãos trêmulas, Juliana a girou e a tampa se abriu com um rangido surdo. Dentro estavam cartas, muitas cartas, e uma foto em preto e branco de uma mulher com um bebê no colo. No verso, a data 1997 e o nome escrito à mão, Helena Linhares. Juliana sentou no chão segurando a caixa no colo. Seu coração disparava. Aquela era a primeira rachadura na armadura do coronel, a primeira pista de um passado enterrado. E naquele momento, sem perceber, ela deu o primeiro passo em direção a uma verdade que mudaria tudo, inclusive o próprio coração. Juliana permaneceu ali por longos minutos, sentada no chão de madeira do antigo cômodo, segurando a caixa no colo como se carregasse um tesouro proibido. As cartas estavam amareladas pelo tempo, os envelopes selados com cera quebrada, como se tivessem sido abertos e relidos inúmeras vezes. O nome Helena Linhares estava em várias delas, escrito com uma caligrafia elegante e feminina. Seria ela a mulher da foto? E o bebê? Seria o coronel quando criança? Ou havia mais alguém que ninguém mencionava? Com o coração aos pulos, Juliana pegou a primeira carta e leu. Era uma carta de despedida, escrita por Helena. O conteúdo era confuso, cheio de emoção e dor. Helena falava sobre partir, sobre não suportar mais algo que não ficava claro. Falava sobre amor, sobre sacrifícios, sobre a fazenda ser uma prisão e sobre deixá-lo crescer longe da sombra que o aprisiona. Mas não havia nomes. Apenas sentimentos entrelinhados, frases cortadas e um silêncio que dizia mais do que as palavras. Juliana leu mais duas e todas pareciam partes de um quebra-cabeça maior. Havia referências a um moço que partiu cedo demais, a uma escolha difícil e a uma promessa feita ao pai dele. Aos poucos, a jovem começou a perceber que havia mais na história do coronel do que a fama de frieza. Havia perdas, havia dores escondidas sob camadas de silêncio. Mas isso não justificava o que ele fazia com ela. Nada justificava ser forçada a viver ao lado de um homem que mal a olhava nos olhos. Naquela noite, Juliana mal dormiu. Escondeu a caixa no fundo do guarda-roupa e passou horas olhando para o teto do quarto, imaginando quantas cicatrizes se escondiam sob aquela expressão impenetrável do coronel. E por um momento, odiou sentir pena dele. Era como se seu coração estivesse começando a quebrar suas próprias defesas, e ela não queria, não podia. Aquele homem não merecia sua empatia. Na manhã seguinte, o coronel a surpreendeu chamando-a para o café. Sentaram-se frente a frente, pela primeira vez em semanas. Ele não parecia diferente, ainda rígido, ainda reservado, mas fez perguntas simples. Perguntou se ela gostava do quarto, se precisava de algo. E mesmo essas palavras, que para qualquer outro homem seriam comuns, para ele pareciam um esforço imenso. Juliana respondeu educadamente, mas manteve-se distante. Ela não queria ser pega de surpresa por uma gentileza passageira. Os dias que seguiram trouxeram pequenas mudanças. O coronel passou a deixá-la mais livre. Ela pôde ir até a vila, visitar o pai, conversar com as crianças na escola, onde às vezes ajudava como voluntária. E pouco a pouco, a comunidade começou a olhar para ela com mais respeito. Talvez por verem que ela não se entregava à tristeza, talvez por perceberem que, mesmo casada com o homem mais temido da região, Juliana mantinha a cabeça erguida. Mesmo com esses sinais, a frieza do coronel persistia. Ele nunca falava sobre o passado, nunca sorria, nunca permitia que alguém se aproximasse demais. Mas, em pequenos gestos,
como mandar cobrir o jardim com flores amarelas, porque soube que eram as preferidas dela, Juliana começou a perceber que havia camadas escondidas. Algo estava mudando, mesmo que ele lutasse contra isso. Certa noite, durante uma tempestade forte, a energia da fazenda caiu. Juliana, assustada com os trovões, buscou uma vela e caminhou pelo corredor até a sala. Lá, encontrou o coronel sentado no escuro, segurando um copo de conhaque, olhando para a lareira apagada. Foi a primeira vez que ela o viu vulnerável. Ele não a mandou embora. Apenas apontou para a poltrona ao lado. Sentaram-se ali, em silêncio, ouvindo o som da chuva como se fosse a trilha sonora de um lamento antigo. Ele começou a falar, sem olhá-la. Contou sobre sua infância dura, sobre os anos em que ficou fora, sobre um acidente que mudou sua forma de ver o mundo, mas ainda assim mantinha os detalhes envoltos em sombras. E quando ela perguntou sobre Helena, ele congelou. O silêncio voltou como uma cortina, e ela entendeu que ainda não era hora de conhecer aquela parte da história. No dia seguinte, Juliana encontrou um velho funcionário da fazenda, o caseiro João, um homem de cabelos brancos e olhar bondoso. Ele a chamava de menina, como se fosse sua neta. Juliana decidiu perguntar sobre Helena. João suspirou, olhou ao redor e disse: "Tem coisas que nem o tempo consegue apagar, menina, mas tem dores que, se guardadas por muito tempo, viram monstros." E não falou mais nada. A resposta a deixou ainda mais intrigada. Quem era Helena para o coronel? Sua irmã? Sua esposa? Sua mãe? Ou outra mulher? E o bebê da foto? Que fim havia levado? Juliana sentia que estava se aproximando de uma verdade perigosa, mas precisava saber. Talvez aquilo fosse a chave para entender o homem com quem agora dividia a vida. Mesmo que ainda à distância, na biblioteca, voltou a procurar mais pistas. Envolveu-se nos registros da fazenda, nos livros de anotações antigas, nos diários escondidos nas prateleiras empoeiradas. Encontrou menções a um incêndio que destruíra parte da propriedade há 20 anos. Nomes de empregados que sumiram, registros de visitas apagados e uma anotação solta em uma agenda. Helena, dia 7, nunca esquecer. Juliana começou a desconfiar que algo grave havia acontecido naquele dia 7. Talvez um acidente, talvez uma perda. Algo que o coronel nunca superou. E, sem perceber, ela começou a olhar para ele com menos raiva e mais curiosidade. Queria descobrir o que havia atrás daquele escudo. Mas, ao mesmo tempo, odiava a si mesma por começar a se importar. Na fazenda, os dias tornaram-se rotineiros, mas menos sufocantes. O coronel passou a jantar com ela. Poucas palavras, mas olhares mais longos. Começaram a trocar opiniões sobre os livros, sobre o tempo, sobre a fazenda. E Juliana se viu sorrindo, às vezes, sem perceber. Odiava aquilo. Não queria se acostumar com ele. Não queria permitir que seu coração se confundisse. Mas era inevitável. Algo nele começava a mudar. Ou talvez fosse ela quem estivesse mudando. Certa tarde, Juliana resolveu visitar o vilarejo novamente. Precisava ver o pai. Encontrou-o abatido, mais magro. Ele confessou estar se sentindo culpado. Disse que, se pudesse voltar no tempo, teria fugido com ela antes do casamento. Mas agora, vendo como ela estava resistindo, tinha orgulho. E disse algo que a marcou. Às vezes, o que parece castigo pode ser apenas o caminho para um destino maior do que a gente imagina. Ao retornar para a fazenda, Juliana viu uma cena que a congelou. O coronel, sentado no jardim, com um violão nas mãos. Estava sozinho, dedilhando notas suaves com os olhos fechados. Era um som triste, mas belo. Aquilo não combinava com a imagem que ela tinha dele. E por instantes, ela sentiu o coração apertar. Quem era aquele homem? Quem ele havia sido antes de se tornar pedra? No jantar daquela noite, ela perguntou sobre a música. Ele desconversou, mas seus olhos brilharam por um segundo. E naquele segundo,
Juliana teve certeza de que havia ali dentro alguém que estava preso. Talvez por um trauma, talvez por escolha, mas alguém que ela queria e precisava entender. Juliana passou a escrever em um caderno todas as pistas, os nomes, as datas. Era como se estivesse montando a história de um personagem complexo, daqueles romances que lia quando criança. E quanto mais escrevia, mais se envolvia. Sentia-se dentro de um mistério, de uma trama que, de alguma forma, também era sua. Ela sabia que havia um segredo, algo grande, algo que mudaria tudo, e mesmo sem entender porquê, queria ser a pessoa a descobrir. Talvez por justiça, talvez por empatia, ou talvez porque, pela primeira vez desde o casamento, sentia que sua presença ali tinha um propósito. Na varanda, naquela noite, o coronel a chamou pelo nome. Era a primeira vez que dizia Juliana com suavidade. E quando ela o olhou, viu em seus olhos um pedido de algo que ele não sabia como expressar. Um pedido silencioso. De tempo, de paciência ou de perdão. Juliana deitou naquela noite com o coração inquieto. As cartas de Helena continuavam em sua mente, assim como o violão, o olhar do caseiro João, as flores amarelas, o diário escondido. Tudo apontava para uma dor profunda, e ela sentia que estava prestes a tocar essa dor, mesmo que, ao fazer isso, tudo mudasse para sempre. Juliana passou os dias seguintes como quem anda sobre uma corda bamba. O equilíbrio entre a descoberta e a convivência era delicado demais. Qualquer movimento em falso poderia desfazer os pequenos avanços que ela e o coronel pareciam alcançar, mesmo que não se tratassem de aproximações óbvias. Era no silêncio entre as frases, no café servido pontualmente todas as manhãs, no modo como ele escutava quando ela falava, que Juliana percebia que algo invisível os conectava. Mas ainda havia sombras demais no caminho. O caderno, onde ela anotava suas observações, já estava repleto de datas, pistas, nomes soltos. E havia uma pergunta que não saía da sua cabeça. Quem era a criança na foto com Helena? O rosto do bebê era coberto por um chapéu. Ela não podia ver os olhos, os traços, e no fundo tinha medo da resposta. Por que aquele segredo estava tão bem escondido? Por que ninguém falava abertamente sobre Helena? Na biblioteca encontrou um livro de registros escolares antigos da vila. Estavam lá os nomes dos alunos da década de 90. E lá estava ele, Roberto C. Linhares, matrícula de 1989. Mas em 1997, seu nome desaparecia. Nesse mesmo ano, conforme os registros da fazenda, houve o incêndio, um apagamento, um silêncio proposital. Juliana sentia que todos os caminhos levavam àquele ano, e aquela mulher chamada Helena. Certa noite, ela decidiu fazer algo que até então evitara: bater na porta do quarto do coronel. Ele demorou para abrir. Estava vestido de maneira simples, sem a farda, os cabelos um pouco bagunçados. O ar da noite suavizava suas feições. Juliana, firme, perguntou: quem foi Helena? O coronel a olhou por longos segundos, como se lutasse contra si mesmo. Depois, disse apenas: alguém que o tempo não conseguiu apagar. E fechou a porta sem raiva, mas com um cansaço que parecia vir de uma vida inteira. Essa resposta, embora vaga, mexeu com ela. Pela primeira vez, o coronel não usou seu tom duro, nem desdenhou da pergunta. Parecia alguém quebrado, alguém que lutava para não cair em pedaços. Juliana percebeu que havia mais do que simples frieza. Havia medo, havia culpa. No dia seguinte, o caseiro João a chamou discretamente. Levara anos trabalhando naquela fazenda. Conhecia seus fantasmas, seus segredos. Convidou Juliana para ir até o antigo galpão de ferramentas desativado desde o incêndio. Lá, entre tábuas velhas e caixas empoeiradas, mostrou-lhe uma pequena moldura chamuscada. Era a mesma foto que Juliana encontrara na caixa, mas sem o verso apagado. Ali
estava escrito: para meu pequeno Roberto, que nunca se esqueça de quem o ama de verdade. Assinado: Helena. Juliana congelou. A criança era ele. Helena era sua mãe. O mundo pareceu girar por um segundo. Tudo começou a se encaixar. O silêncio, a dor, a rigidez, a ausência de família. O coronel, aquele homem aparentemente insensível, havia sido marcado por uma perda que ninguém ousava mencionar. Juliana sentiu um aperto no peito. Não sabia o que fazer com essa nova informação. Por que ninguém nunca disse que ele era órfão? Por que isso era um segredo? Naquela noite, ela não conseguiu dormir. Queria confrontá-lo, mas não sabia como. Queria entender o que havia acontecido com Helena. Por que sumira? Por que o deixara? Teria sido levada, morta, ou fugido por um motivo que ninguém jamais contou. A dor que ela pressentia nele agora tinha um nome, um rosto, uma história, ainda incompleta. Os dias passaram e o coronel ficou mais introspectivo do que nunca. Juliana tentou manter distância, mas bastava vê-lo sentado na varanda, olhando o horizonte com os olhos marejados, para que ela sentisse vontade de tocá-lo, de dizer que ele não precisava carregar tudo sozinho. Mas ainda não era a hora. Num fim de tarde, enquanto ela regava as flores, ele se aproximou, silencioso como sempre, mas com um olhar mais calmo. Estendeu a mão e lhe entregou uma flor seca, presa entre as páginas de um livro. Era uma flor do campo, igual às que cresciam atrás do galpão queimado. E disse: minha mãe costumava colhê-las. Era a única coisa que ela dizia gostar daqui. E foi embora. Juliana levou a flor ao peito. Foi a primeira vez que ele falava da mãe com alguma ternura. Aquilo era uma brecha, uma fenda na armadura. Ela sabia que, se quisesse, poderia atravessá-la, mas o faria com cuidado. Ele não era um inimigo a ser vencido, era um homem a ser compreendido e talvez um dia amado. Certa noite, uma tempestade desabou sobre a fazenda. Raios cortavam o céu e a luz oscilava. Juliana, assustada, desceu até a sala e encontrou o coronel ali, como antes. Mas, desta vez, ele a chamou para sentar ao lado. Ofereceu-lhe um cobertor e ficou em silêncio por minutos. Depois, sem ser pressionado, começou a falar. Contou que sua mãe havia desaparecido numa noite como aquela, que ninguém nunca soube ao certo se ela fugira ou se fora levada. Disse que o pai, um homem severo e autoritário, jamais aceitou o espírito livre de Helena, e que, após sua partida, ele fora criado à base de regras, punições e silêncio. Disse que por muito tempo culpou a si mesmo por tê-la perdido. Juliana ouviu tudo em silêncio, com os olhos marejados. Ela entendeu naquele instante que o coronel era resultado da vida que teve, não uma escolha. Sua frieza era um escudo, sua solidão, uma armadura contra o abandono. E pela primeira vez, Juliana viu, não o coronel, mas Roberto, o homem. A partir dali, algo mudou entre eles. Pequenos gestos surgiram, sorrisos contidos, toques sutis. Ele passou a perguntar sobre os livros que ela lia, ela a comentar sobre as flores, e começaram a dividir jantares menos silenciosos. A rotina tornou-se mais leve, mais íntima, mesmo que ainda houvesse distância. Mas Juliana sabia que para que tudo mudasse de verdade, precisaria dar um passo mais ousado. Precisaria mostrar a ele que não o temia, que o respeitava e que queria conhecê-lo por inteiro, não apenas pelas partes que ele deixava aparecer. Certa tarde, ela o encontrou na varanda ao pôr do sol. Sentou-se ao seu lado e, sem rodeios, disse: eu encontrei as cartas. Sei quem era Helena e sei que você ainda carrega essa dor. Ele não se irritou, apenas fechou os olhos e murmurou: eu tinha medo que, ao saber, você fosse embora. Juliana segurou sua mão e respondeu: é justamente por saber que agora eu quero ficar. Ele a olhou como se não entendesse, como se nunca ninguém tivesse dito isso antes. E naquele olhar houve um silêncio novo,
Um silêncio que não era mais de ausência, mas de presença. Um silêncio que dizia: "Você me vê." Juliana sentiu que estava mais próxima do que nunca, mas ainda havia algo escondido, algo que ele não dissera. A história de Helena não estava completa, e seu desaparecimento parecia esconder um segredo ainda maior. O coronel passou a passar mais tempo com ela. Caminhavam juntos pela fazenda, riam discretamente. Ele a ensinava sobre o gado, sobre a terra, e Juliana passou a escrever menos no caderno e mais no próprio coração. Ele não era o monstro que imaginava. Era apenas um homem ferido, aprendendo a confiar. Mas o destino não estava pronto para deixá-los em paz. Em uma manhã qualquer, Juliana recebeu uma visita inesperada. Um homem desconhecido, com chapéu de couro e olhos escuros, apareceu na porta da fazenda pedindo por ela. Disse que sabia sobre Helena e que tinha algo para entregar, algo que mudaria tudo. De novo, Juliana sentiu o sangue fugir do rosto. O que mais havia naquela história? Que segredo ainda estava enterrado sob as terras da fazenda Linhares? E porque ela sentia que, mesmo pronta, ainda não sabia de tudo. O homem estendeu um envelope pardo, selado. Dentro havia um testamento, escrito por Helena, datado de 1997. Juliana sentou-se no sofá da sala, com o envelope pardo nas mãos, sentindo como se carregasse um fragmento do passado em chamas. O homem que lhe entregara o testamento disse poucas palavras antes de ir embora, mas bastaram para que ela compreendesse o peso do que carregava. "Esperei tempo demais para isso, moça. Mas agora acho que você é a única que pode abrir isso." A última vontade dela era que um coração limpo a ouvisse. E foi embora, deixando um silêncio ensurdecedor em seu lugar. As mãos de Juliana tremiam ao abrir o envelope. Dentro havia um documento antigo, com o papel já amarelado e as letras escritas à mão com traços firmes e dolorosos. Era, de fato, um testamento. Mas não um testamento comum. Era mais uma confissão, um desabafo que Helena escrevera nos últimos dias antes de desaparecer. O primeiro parágrafo já prendia a respiração de Juliana. "Se alguém encontrar esta carta, é porque eu não pude mais voltar. E se meu filho ainda estiver neste mundo, peço que saiba, eu o amei mais do que minha própria vida." A leitura seguiu como se cada palavra ecoasse na alma de Juliana. Helena revelava que vivia um relacionamento abusivo com o pai do coronel. Contava como fora humilhada, silenciada e, por fim, ameaçada a abandonar o filho ou ver sua própria vida correr risco. Contava que o patriarca Linhares a mantinha presa na fazenda como uma empregada de luxo, proibida de sair, de ter amigos, de cantar, e que, ao tentar fugir com o pequeno Roberto, fora detida. Naquela noite, decidira sumir para protegê-lo. Não queria que o filho crescesse acreditando que ela o abandonara por vontade própria. Juliana não conseguia conter as lágrimas. Aquela mulher sofrera sozinha, calada, e ainda assim pensara primeiro no filho. E ele cresceu com o peso do abandono, cultivando a dureza que lhe fora ensinada como escudo contra o amor que nunca entendeu. Helena não o esquecera. Pelo contrário, lutara para manter sua lembrança viva, escondida nas flores, nas músicas, nas cartas jamais entregues. Ao terminar a leitura, Juliana sentiu que seu papel na vida do coronel estava além do acaso. Era como se o destino a tivesse colocado ali, não apenas como esposa forçada, mas como ponte entre o que ele perdeu e o que ainda podia reencontrar. Mas contar ou não sobre o testamento seria uma escolha difícil. Aquilo poderia reabrir feridas profundas. E ela sabia que, por mais que o amasse em silêncio, não podia invadir sua dor sem permissão. Ainda assim, ela decidiu guardar o testamento por enquanto. Não por egoísmo, mas porque precisava entender melhor o que ele significava. E, sobretudo, porque sentia que o coronel precisava estar pronto.
Naquela mesma noite, Juliana escreveu uma carta para ele. Não mencionava Helena, nem o testamento, mas falava de sentimentos. Dizia que, apesar das circunstâncias, começava a admirá-lo, que enxergava além da rigidez e que estava ali, se ele quisesse ser visto. Ela deixou a carta sobre o travesseiro dele e foi dormir com o coração apertado. Na manhã seguinte, ele não disse uma só palavra. Mas à noite, ao voltar do trabalho, trouxe 2 canecas de café e sentou-se ao lado dela no jardim. Ficaram ali, em silêncio, tomando o café sob o céu estrelado. E foi ele quem, pela primeira vez, quebrou o silêncio. Eu não sou o homem que você merecia, mas talvez um dia eu consiga ser. Essas palavras ecoaram em Juliana por dias. Não era uma declaração de amor, mas era o máximo que alguém como ele podia oferecer naquele momento. E ela aceitou. Não como quem se contenta com pouco, mas como quem compreende que alguns corações precisam ser reconstruídos aos poucos, com paciência e verdade. O tempo passou e a relação entre eles foi se transformando lentamente. Os dias eram mais leves, as conversas mais longas. Roberto mostrava interesse pelo que Juliana fazia, elogiava sua leitura, escutava quando ela falava sobre os sonhos que tivera antes do casamento. Pela primeira vez, ele parecia querer conhecê-la de verdade. E Juliana, mesmo sem perceber, já estava apaixonada. Mas ainda havia o testamento, um peso constante no fundo do coração dela. Era como uma chama acesa, esperando o momento certo para ser revelada. Juliana sabia que não poderia guardar aquilo para sempre, mas também sabia que não podia entregar um passado tão doloroso sem antes preparar o terreno. Certo dia, ao visitar novamente o caseiro João, ela perguntou: "O coronel sabe a verdade sobre a mãe?" João hesitou. "Não tudo, só o que contaram para ele. A versão do pai, você sabe, mas no fundo ele sempre desconfiou que havia mais." Juliana então revelou ao velho o que havia encontrado. João fechou os olhos e suspirou. "Talvez seja a hora dele saber. Talvez você seja a única que consegue fazer isso sem destruí-lo." Juliana sabia que o momento estava próximo. Ela começou a deixar pistas suaves. Falava sobre mães com saudade dos filhos. Lia livros em voz alta com histórias sobre reconciliação e perdão. Observava cada reação do coronel, buscando qualquer sinal de que ele estaria pronto. E então, numa manhã nublada, ele entrou na sala onde ela lia, se aproximou devagar e disse: "Eu sempre soube que ela não me deixou por escolha. Nunca entendi por que todos insistiam nisso, mas minha memória dela nunca a apagou." Essas palavras foram o sinal que Juliana esperava. Ela levantou, caminhou até o quarto, pegou o envelope e voltou. Estendeu o testamento nas mãos dele, com cuidado. "Isso pertence a você, Roberto." E saiu da sala, deixando-o sozinho com as palavras da mãe que ele nunca pôde ouvir. O coronel não saiu do escritório pelo resto do dia. Juliana não o viu no jantar, nem ouviu passos pelo corredor. Mas na manhã seguinte, quando abriu a porta, encontrou sobre a mesa do jardim uma flor do campo, fresca, recém-colhida, e um bilhete. "Obrigado por me devolver ela e por me devolver a mim mesmo." Aquela pequena frase tinha o peso de uma vida inteira. Juliana sentiu as lágrimas correrem. Sabia que aquele momento era o início de algo novo, algo profundo, algo verdadeiro. Pela primeira vez, o coronel baixara a guarda, não por obrigação, mas por escolha. Nos dias que se seguiram, ele se tornou mais presente, mais humano. Começou a contar histórias da infância, a rir discretamente das piadas dela. Um dia, ela o pegou observando o álbum de fotos da fazenda, tocando a imagem de Helena com a ponta dos dedos. Era uma reconciliação silenciosa, íntima, entre o homem e o menino que ele fora um dia. Certa tarde, enquanto caminhavam juntos pela trilha da colina, ele parou, olhou o horizonte e disse: "Eu passei a vida com medo de parecer fraco,
Mas ser forte não é esconder a dor, é enfrentá-la. Você me ensinou isso. Juliana apenas sorriu. E ali, naquele instante, o amor entre eles deixou de ser apenas possibilidade. Tornou-se certeza, mas o destino ainda guardava uma última peça. Um segredo escondido no fundo de um dos compartimentos da caixa de Helena, que Juliana não havia visto antes. Era um envelope menor, lacrado com cera azul, endereçado a Roberto para quando seu coração estiver pronto. Ela o encontrou por acaso, enquanto procurava um livro na estante do escritório. Ao tocar aquele envelope, sentiu um arrepio. Era a última mensagem de Helena e o verdadeiro final da história. Juliana sabia que precisava entregar, mas também sabia que aquele momento precisava ser perfeito, intencional, porque o conteúdo daquela carta poderia curar por completo ou abrir feridas novas. Então, decidiu esperar mais um pouco. O coronel havia começado a sorrir, e ela não queria que aquele sorriso sumisse antes da hora. Juliana observava o envelope azul repousando sobre a mesa como se carregasse dentro dele um universo inteiro. A cera que o lacrava parecia ter sido derretida recentemente, mas era antiga, provavelmente selada nos últimos dias de Helena, quando já sabia que não poderia voltar. A curiosidade queimava dentro de Juliana, mas também o medo. E se aquilo destruísse o pouco que Roberto havia construído com tanto esforço? E se aquela carta revelasse segredos que poderiam ruir tudo que agora florescia entre eles? Durante dias, ela manteve o envelope escondido, tentando convencer a si mesma de que era melhor esperar. Mas os olhos do coronel já não eram mais os mesmos. Ele sorria, ainda que de forma contida, e voltara a tocar piano nas noites silenciosas, como se algo dentro dele estivesse se remendando. Juliana sabia que o momento estava próximo, e ele chegou, numa tarde em que o céu ameaçava chuva e o vento soprava as folhas como se fossem confissões ao vento. Ela o encontrou sentado no alpendre, lendo um antigo diário de campo. Aproximou-se devagar, sentou-se ao seu lado e com voz suave disse: "Tem algo que pertence a você e que sua mãe queria que só fosse entregue quando seu coração estivesse pronto." Roberto ergueu os olhos devagar. Não perguntou o que era, apenas estendeu a mão, firme. Juliana entregou o envelope e se afastou, respeitando aquele momento. De longe, o observou abrir a cera com a ponta de um canivete, desdobrar o papel e começar a ler. O vento parecia parar. Os pássaros silenciaram, o tempo inteiro contido em cada linha escrita por Helena. A carta era profundamente comovente. Helena falava do amor incondicional que sentira pelo filho, da culpa que a consumia por tê-lo deixado e da dor de ter sido obrigada a apagar a própria existência para que ele pudesse crescer sem a sombra da violência. Confessava que muitas noites pensara em voltar, mas sempre soubera que o pai de Roberto a destruiria se o fizesse. "Preferi viver como morta do que ver meu filho sofrer mais por minha causa." Roberto permaneceu imóvel por longos minutos, mas seus olhos estavam marejados. Não chorava como um homem derrotado, mas como alguém que finalmente entendia. Quando terminou a leitura, fechou os olhos, levou a carta ao peito e ficou ali, em silêncio. Depois, ergueu-se, caminhou até o jardim e começou a cavar com as mãos. Juliana correu até ele assustada. "O que está fazendo?" "Vou plantar uma árvore para ela, uma que floresça mesmo nos piores invernos, como ela." E ali, com as mãos cobertas de terra, Roberto plantou uma muda de ipê amarelo, a flor preferida de Helena, segundo a carta. Cada movimento dele era reverência, cada punhado de terra, um pedido de perdão. Juliana o ajudou, e juntos selaram um capítulo da história que por tanto tempo ficou sem fim. Naquela noite, ele não quis dormir no quarto. Pegou um cobertor e deitou-se no alpendre, de frente para a árvore. Juliana se deitou ao lado dele.
Ficaram olhando as estrelas e ele sussurrou: "Sabe o que eu mais temia? Que ela tivesse me esquecido, mas ela me amou tanto que preferiu desaparecer para me proteger. Como é que alguém carrega isso sozinho?" Juliana apenas o abraçou. E ali, sob o céu noturno, a dor do coronel finalmente encontrou repouso. Nos dias que se seguiram, ele mudou ainda mais. Era visível. Começou a caminhar pelos campos com leveza, a cumprimentar os trabalhadores com um sorriso genuíno. Trocava receitas com a cozinheira, ria com os filhos da camareira. Era como se, ao entender sua origem, tivesse se libertado de uma prisão invisível. Juliana o observava com ternura. Aquela era a transformação mais bonita que já presenciara. Não porque ele se tornara um homem completamente diferente, mas porque finalmente era ele mesmo. Sem o peso do pai, sem a culpa da mãe. Apenas Roberto. Um dia, ele apareceu no quarto com uma caixa de madeira escura nas mãos. "Isso pertence a você agora." Dentro havia a aliança de casamento, mas não a fria e dura que usaram no altar forçado. Era uma nova, feita sob medida, delicada, com uma inscrição no interior. "Agora é por amor." Juliana olhou para ele surpresa. "Você quer se casar de novo?" "Sim, desta vez como deve ser. Com música, com flores, com você dizendo sim porque quer, não porque foi obrigada." O coração de Juliana quase saltou do peito. Lágrimas desceram por seu rosto e ela apenas respondeu: "Sim, 1000 vezes sim." O novo casamento foi simples, mas repleto de emoção. Os trabalhadores da fazenda ajudaram com tudo, arrumaram o jardim, cozinharam, enfeitaram cada canto com flores do campo, e o coronel, antes conhecido como o homem mais frio da região, fez um discurso que arrancou lágrimas até dos mais durões. "Demorei demais para aprender o que é o amor, mas nunca é tarde quando se tem alguém disposto a ensinar." Juliana e Roberto dançaram sob o luar, ao som de uma canção que ele mesmo tocou no piano. Não havia mais dor nos olhos dele, só gratidão. Por Helena, por Juliana, por ter encontrado a si mesmo depois de tanto tempo escondido. Mas o destino ainda guardava uma última surpresa. Durante uma limpeza no sótão da casa principal, Juliana encontrou uma mala antiga. Dentro, dezenas de partituras musicais escritas por Helena, canções que ela nunca pôde mostrar, histórias que queria cantar. Era como se Helena, mesmo depois da morte, ainda quisesse ser ouvida. Juliana mostrou tudo a Roberto. E juntos, decidiram criar um pequeno espaço na fazenda, a Casa das Canções de Helena. Um lugar onde qualquer um poderia cantar, contar histórias, deixar sua dor ou alegria ecoar. Um espaço de cura, de memória, de amor. E assim, o passado finalmente encontrou paz. Helena foi honrada, Juliana foi amada. E Roberto aprendeu a ser inteiro. A vida nem sempre é feita de começos felizes, mas os finais podem ser surpreendentes. O amor que floresceu no silêncio. A primavera chegou cedo aquele ano. A árvore de ipê amarelo que Roberto plantara em homenagem à mãe foi a primeira a florir, como se Helena estivesse ali, sorrindo do alto, abençoando o amor que finalmente encontrara solo fértil. A fazenda, antes rígida e silenciosa, se tornara um refúgio de alegria, música e riso. Juliana, agora esposa por amor, caminhava entre os corredores como uma rainha humilde, admirada por todos, respeitada, querida e, acima de tudo, profundamente amada. Roberto mudara, mas não de forma abrupta. Seu olhar ainda era firme, sua postura ainda impunha respeito, mas agora havia algo diferente. Uma ternura contida, um cuidado presente em cada gesto. Ele passara a acordar mais cedo só para ver Juliana dormir por alguns minutos antes do sol tocar sua pele. Cuidava dela como quem cuida de um jardim, com paciência, delicadeza e zelo. Cada palavra dita era pensada, cada silêncio compartilhado.
compreendido. A Casa das Canções de Helena se tornou um símbolo na região. Famílias de longe vinham para cantar, recitar poesias, contar histórias que antes ficavam guardadas no peito. Era um templo da memória, onde a dor virava arte e a saudade se transformava em melodia. E foi ali, numa dessas tardes de violão e cheiro de café fresco, que Juliana sentiu algo diferente em seu corpo. Uma intuição suave, um chamado da vida crescendo dentro dela. O médico confirmou com um sorriso. Parabéns, senhora Linhares. Vai ser mãe. Juliana chorou. Não de medo, como teria chorado meses atrás, mas de felicidade. Roberto, ao saber da notícia, ficou em silêncio por longos minutos. Depois, abraçou Juliana com uma força serena e sussurrou. Nosso amor virou raiz. A gravidez foi tranquila e o carinho de Roberto triplicou. Ele lia histórias para a barriga, tocava piano toda noite na esperança de que o bebê escutasse e reconhecesse a música do pai. Juliana dizia, rindo, esse menino vai nascer dançando. Mas o destino, sempre imprevisível, decidiu surpreendê-los de novo. Durante uma visita à Casa das Canções, um senhor idoso pediu para conversar com Roberto. Trazia um envelope envelhecido e os olhos cheios de lágrimas. Fui mordomo do seu avô, coronel. Guardava esse envelope há décadas. Seu pai me pediu que queimasse, mas não tive coragem. Roberto recebeu o envelope com um misto de receio e curiosidade. Juliana ficou ao seu lado enquanto ele abria. Dentro, uma carta do avô de Roberto, escrita antes de sua morte, revelava que Helena nunca o traiu, como o pai de Roberto dizia. Ela havia sido acusada injustamente para justificar a própria violência que sofria. Helena era uma mulher à frente de seu tempo. Forte demais para ser dominada, por isso quiseram silenciá-la. O chão pareceu sumir sob os pés de Roberto. Mesmo com tudo que aprendera, ainda restava uma sombra de dúvida sobre o passado da mãe. Sombra essa que agora se dissipava completamente. Ele abraçou Juliana com força. Ela era inocente, sempre foi. A revelação trouxe mais paz ao coração do coronel. Uma semana depois, sob o céu limpo e florido, nasceu Helena Juliana Linhares, uma menininha de olhos profundos como os do pai e sorriso luminoso como o da mãe. O nascimento foi celebrado por toda a fazenda. Era mais que um bebê, era o símbolo de uma nova era. Anos se passaram, a fazenda prosperou. Roberto se tornou uma lenda viva, não pela rigidez, mas pela transformação. Diziam que era o homem que aprendeu a amar depois dos 50. Juliana passou a ser convidada para contar sua história em encontros de mulheres e sempre dizia, eu fui obrigada a me casar, mas hoje sou grata por ter ficado, porque às vezes o que parece o fim é só o começo. Helena Juliana cresceu entre histórias, canções e afeto. Seu lugar favorito era o banco de piano ao lado do pai. E toda vez que ele tocava a canção que compôs para Juliana, os olhos da menina brilhavam como se sentisse, mesmo sem entender tudo, que aquela música tinha o poder de curar. Num entardecer tranquilo, com o céu pintado de laranja e os campos cobertos de flores, Juliana observou Roberto lendo para a filha A Sombra do Ipê Amarelo e pensou, esse homem frio salvou minha vida. Mas ela sabia que, na verdade, ambos haviam se salvado. Ele da solidão e da dor, ela do medo e da imposição. O que nasceu forçado, floresceu livre. E ali, naquele pedaço de terra marcado por cicatrizes, amor e memória, o final que ninguém esperava se tornar o mais bonito de todos. Porque o amor verdadeiro muitas vezes nasce no silêncio e floresce onde menos se espera. Eu sou Elias Montrel e por este final você não esperava.